a falar deles, né? Vou aqui para gravar. Então, nós já falamos dos domínios amazônico, domínio do Cerrado e o domínio da Caatinga, né? Então, hoje nós vamos falar dos restantes, tá? Então, nós vamos começar falando do domínio que está na nossa região aqui, onde nós vivemos, que é o chamado domínio dos mares de morro, né? Então, que é formado por uma união de Foi diferentes mal, foi mal. elevações. Oi? Foi mal. Chegado tarde. Ah, bom dia, Vinícius. Então, pessoal, o domínio dos mares de morro, ele é formado, o mais representante dele é justamente essas diferentes elevações, né? É uma das áreas do nosso país com as maiores elevações, né? Não é onde tem a maior elevação, né? Porque seria o pico, nossa, me sumiu o nome, lá no norte do país. Mas, no geral, é a região com as altitudes mais presentes, né? Com morros e serras e tudo mais, né? Então, olha lá, o nome, como eu tinha falado para vocês, está associado ao conjunto de morros arredondados, né, em meia laranja, que a gente fala, formato de meia laranja, formado pelo processo de erosão, né? Então, depois eu vou mostrar uma foto e vocês vão conseguir ver melhor como que isso funciona aqui, ó, né? É bem típico aqui da nossa região, se vocês saírem, olharem, né, na onde vocês moram, onde a gente mora aqui mesmo na nossa cidade aqui, a gente vê muito bem esse relevo, né, cheio de ondulações, de morros, que foram formados pela erosão, né? Lembrando, a erosão é aquele processo em que a superfície da terra, né, o solo é desgastado, né? Então, pelo vento, pela água e tudo mais, e aí a parte superficial é retirada, né? A parte mais frágil, né, do solo é retirada, ficando as partes mais resistentes, né, mais sólidas, né? Isso significa que essa parte aqui é formada por rochas mais é, é, resistentes, mais duras, né? Enquanto que aquele material que era mais leve e tal já foi retirado, tá? Ah, professor, mas com a enxada eu corto facinho a terra, ou com o trator, né? Mas tem que pensar que a erosão ela acontece naturalmente pela água, pelo vento, e leva milhares e milhões e milhões de anos, tá? Então, esse processo de erosão foi retirando material até ficar nesse formato de morros arredondados, que lembra as ondas de um mar, né? Aqui dá para a gente ver bastante, né? Parece que está cheio de ondas. Na verdade, são todos morros, né? Então, por causa disso, o termo mar está relacionado, né, com a semelhança dos morros com as ondas do mar. Por isso, mar de morro, tá? Os mares de morros estão na faixa litorânea, abrangendo região nordeste, sudeste e sul do país, tá? Aqui onde está o vermelhinho no mapa, tá? Então dá para ver bem ali, ó, pega principalmente o litoral e um pouco do interior aqui na região sul-sudeste, né? Que é justamente aqui em Minas Gerais, né? Parte de Minas Gerais, São Paulo e Paraná, tá? Então é toda essa região que está em vermelho é o domínio dos mares de morros, formado pela presença desses morros arredondados, tá? Essa é a característica principal, mas não é a única desse domínio morfoclimático. Além disso, nós vamos ter a presença da Mata Atlântica, né, como vegetação típica, né, como a gente falou, né, os mares de morros, eles têm algumas características típicas. Então, no caso do mar de morro, o relevo com os morros arredondados, a vegetação, a floresta atlântica, né, que é uma floresta latifoliada tropical, né? Que é o principal bioma, né? Dessa região. É a única? Não, tá? Por quê? Como é um domínio é, litorâneo também, nós vamos ter a presença das restingas e dos mangues, que são vegetações típicas ali do litoral, né? Aquele mangue, aquelas plantas com raiz aérea, né? Aquela raiz para fora da terra, da água, né? E a restinga, que é aquelas vegetações que a gente vê nas praias, os arbustos, tal, que tem em algumas praias, tá?
Em grande parte, os mares de morros possuem um relevo acidentado, né? Essa questão do morro, né? Muito íngreme, muita ladeira, né? Principalmente nas cidades, abrangendo áreas de planalto, né? Lembrando nas formas de relevo, planalto são as áreas mais elevadas, não tão elevadas quanto as montanhas, que pode ter um relevo acidentado ou não, que tem serras, as chamadas serras e tudo mais, né? E o mais importante é o Planalto Atlântico. E também algumas planícies e depressões. Então, não é só área extremamente elevada, né? E nas áreas entre os morros, a gente vai ter áreas planas e áreas mais baixas, que são as depressões. Um exemplo é o Vale do Paraíba, aqui em São Paulo, que é uma área de depressão, né? Tudo plano, tudo reto e muito baixo, né? Então, ó, essa região vai apresentar um clima quente e úmido, tá? Dependendo da localidade, pode ter três tipos de clima tropical, tá? Então, normalmente faz calor, chove bastante, né? Às vezes não o ano todo, mas principalmente na época das chuvas, chove muito forte, né? A gente sabe muito bem aqui, final de ano, começo de ano, final de um ano, começo do outro, né? Ali de agosto para frente até agora ali o mês de março, abril, costuma chover bastante, muito forte, né, com as chuvas com trovoada e tudo mais, porque é justamente desse clima nosso aqui da região, né? E o clima, então, pode ser de três tipos. O tropical úmido, tá? Que é basicamente o clima tropical, mas com um pouco mais de chuvas, né? Que é principalmente ali interior de São Paulo, Paraná e tudo mais. O tropical de altitude, aqui da nossa região, né? Nas áreas mais elevadas, por causa da altitude, é um pouquinho, a temperatura é um pouquinho mais baixa, né? Faz um pouquinho mais de frio no inverno, e o verão não é tão forte, né? Tão quente. E o tropical litorâneo, que é aquele clima tropical da região litorânea, de próximo ao mar, né, que sofre muita influência dos oceanos, né? Então, pega muita umidade dos oceanos, tem muita chuva e temperatura mais elevada, né? Então, por exemplo, lá Rio de Janeiro, Bahia, lá em Salvador faz 40, 45 graus, né? De tal modo que todos eles apresentam um índice pluviométrico intenso, então muita chuva, isso que significa, tá? E altas temperaturas. Eles são formações no questão do relevo. Os mares de morros, os morros são formações geológicas antigas, então foi formado há milhões, bilhões de anos atrás e já foi muito erodido, né? É um solo muito profundo, né? Lembra que a gente falou lá da Amazônia, da Caatinga, um solo muito, um solo raso, que logo você chega na pedra, por isso é difícil de plantar. Aqui é o contrário, por isso que plantar as coisas aqui na nossa região dá muito certo, né? Café, laranja, cana-de-açúcar, porque o solo é profundo, né? E aí, como tem muito sedimento, porque foi muito erodido, ser muito antigo, então é um solo bastante fértil, tá? Então, aqui vale muito, inclusive, quando os portugueses chegaram lá no Nordeste, naquela região litorânea, né? Eles falaram que é uma terra que tudo dá, porque é a região dos mares de morro, que tem muita fertilidade no solo, tá? E o solo, ele é arenoso e argiloso, tá? No caso, uma mistura, né, de areia com argila. Lembra que eu falei que na Caatinga é ruim porque o solo é muito arenoso? Então, porque é só areia. Se há um solo misturado, areia e argila, ele é ao contrário, ele é muito fértil, é muito bom, que é os chamados o solo massapê, né? E o salmourão. São solos muito férteis, tá? Principalmente aqui na nossa região, a gente vê muito o massapê, né? No que diz respeito à hidrografia, os rios, né? Tem muito rio, muita água, né? E nós temos duas grandes bacias hidrográficas. A bacia do Rio Paraná, que inclusive o nosso rio, que é o Rio Guaxupé, faz parte dela, tá? Nosso rio, ele deságua se eu não me engano, o Guaxupé deságua no Rio Grande, que vai desaguar no Paraíba, acho que é isso, que por sua vez deságua no Paraná, tá? E nós temos a bacia do Rio São Francisco, tão importante para o Nordeste, né? Para a economia brasileira lá no Nordeste, que nasce nas serras aqui de Minas Gerais e vai lá em direção ao Nordeste, vai desaguar no Atlântico, tá? O domínio do Cerrado
é o domínio ali do centro-oeste brasileiro, na região central do Brasil, né? Uma região com muitos planaltos, áreas elevadas e planas, e por suas chapadas, né? Que é o planalto com topo plano, né? Lembrando que o planalto ele pode ter o topo arredondado, acidentado, como é o caso dos mares de morros, né? Das serras aqui de Minas Gerais, por exemplo, a Serra da Canastra e tudo mais, ou ele pode ter topo plano, com chapadas, que é esses que são mais típicos do cerrado, tá? O domínio, né, apresenta um relevo, é, na maioria plano, tem algumas ondulações, mas geralmente plano, muitos planaltos e chapadões, e 50% da altitude entre 360 metros, tá? Então, uma altitude ali mediana, tá? O solo é avermelhado porque é arenoso e argiloso. É aquela terra roxa que o pessoal mais antigo falava, a terra roxa ou a terra vermelha, tá? Que a gente vê muito também em moda de viola antiga, né? O viajante que está sujo da terra vermelha, né? E tal. Tem uma música muito famosa do Tião Carreiro e Pardinho que tem o cara viajando, chega, né, no lugar lá, tá fazendo uma romaria e chega todo sujo de terra vermelha. O povo do bar desmerece ele, e ele é o rei do café, né? É basicamente a mesma coisa, tá? Então aqui, ó, bem na porção central, né, é muito importante, dentro dele nós vamos ver, vai ter o Pantanal, né, dentro desse domínio, e ele é o segundo maior, né, só perde para o domínio amazônico, tá? Então, ó, o clima predominante é o clima tropical sazonal, que é o tropical típico, tá? Que a gente também chama, que é aquele que faz calor o ano todo, né? Uma média ali de 22 graus, né? Pode ultrapassar 40, pode ficar muito frio, ter geada também, e as estações são bem definidas. Então, nós temos um verão chuvoso e um inverno seco, tá? Então, um verão muito quente, muita chuva, e um inverno seco e muito frio, tá? Localizado na região central, também chamado de caixa d'água do Brasil, por causa da hidrografia, né? Porque, olha lá, nessa região, nesse domínio, nós temos leitos e nascentes de 8 das 12 bacias hidrográficas brasileiras, tá? Então, ele pega bacias hidrográficas do Brasil inteiro e extremamente importantes, né? O Rio Araguaia, o Rio Tocantins e o próprio Rio São Francisco, né? Ele nasce aqui no domínio do Mar de Morro, passa, né? Aqui, ó, ele vai nascer mais ou menos aqui, ó, nessa região aqui, abaixo dessa ponta aqui do Cerrado, dentro dos mares de morro, vai passar pelo Cerrado e depois vai continuar no mar de morro, para dentro, no interior do Nordeste, tá? A vegetação é a vegetação do cerrado, né, típica do cerrado, que nós temos arbustos, né, e árvores baixas, né, que essa área com vegetação bem esparsa, concentrada, não está concentrada, né, bem afastada uma da outra, né, bem típica, que é o mesmo tipo de vegetação da que nós temos lá na África, na chamada savana, né, é o tipo de vegetação de savana, os troncos com casca grossa e retorcida e folhas ásperas, né, que um pouquinho também, assim como é da caatinga, tem essa questão para justamente evitar a perda de água, tá? Então, olha lá, por isso que por muito tempo, até hoje, essa região é muito usada para criação de gado, porque olha lá, a vegetação muito esparsa, muito afastada e muita gramínea, muita grama. Então é muito bom para criar animais, né? Áreas planas, com bastante grama, com bastante vegetação natural, e com algumas áreas de mata mais cobertas, né, que dão sombra. Então, o pessoal sempre, desde o início, né, da ocupação brasileira, é, criaram muito gado nessa região, tá? E hoje também é muito usado por causa dessas áreas muito planas e muita presença de água para o plantio, né? Principalmente plantio de soja, tá? O domínio das araucárias é aquele que está no sul do país, na parte mais fria do nosso país, tá? E é um dos únicos que não está dentro da zona tropical, intertropical. Ele está na zona temperada, porque ele está abaixo do trópico, tá? Por causa disso, o clima também vai ser subtropical e as temperaturas vão ser baixas, né? Olha que a média
é de 14 a 30 graus, né? 14 de mínima, 30 de máxima. Mas se a gente for ver, na realidade, essa região tem temperaturas extremamente baixas, principalmente na época do inverno, né? Inclusive nas chamadas serras gaúchas, né, dessa região, nós vamos ter temperaturas atingindo ali o zero, abaixo de zero, tranquilo, tá? Inclusive chega até a nevar em algumas regiões aqui desse domínio, tá? Estações bem definidas também, né? Um inverno bem rigoroso, bem frio, tá? E mais seco, e o verão bem mais quente, tá? Então é aquele negócio, você vai lá no verão, tá fazendo 30 graus, tá fazendo muito calor. Aí você vai no inverno, você tem que, sim, encapotar, né, que a gente fala aqui, né, na nossa região. Você tem que encher colocar um tanto de roupa, de blusa para aguentar o frio, né? Então aqui, ó, ele é bem pequenininho, é o segundo menor, essa areazinha amarela, tá? E ele já foi maior, tá, gente? Esse domínio das araucárias, essas araucárias, essa vegetação de araucária, que é os pinheiros e tudo mais, ela já chegou até aqui na nossa região. Inclusive aqui pro lado ali de Porto de Caldas, nós temos até hoje resquícios dessas araucárias. Nós ainda encontramos delas por aqui, tá? O pessoal, inclusive, costuma vender na estrada lá, o pinhão, né? Mas é o que a gente chama, um geógrafo brasileiro chamou de, o próprio Aziz Absaber, que criou os domínios morfoclimáticos, né, esse conceito, ele chamou de refúgio, né, que a planta, o clima, ela vivia nessa região, antigamente, há milhares de anos, porque o clima era mais ameno, né, lá na época da Era do Gelo, sabe? Então, tinha esses pinheiros, essas araucárias aqui. Só que com o tempo o clima mudou, ficou mais quente. Então, na maior parte das regiões aqui da nossa região aqui próximo, ela desapareceu, essas araucárias desapareceram. Mas elas permaneceram em lugares que ainda têm a temperatura mais baixa, como Poços de Caldas, por causa da altitude, tá? Então, ó, o relevo é formado por fortes ondulações, terreno montanhoso, tá? Não chega a ser o nível de uma montanha da Cordilheira dos Andes, mas vai ali de 500 a 1.300 metros na Serra Gaúcha, né? Na Serra Catarinense e tal. Os rios, nós temos duas grandes bacias, que é a Bacia do Paraná, que a gente já falou, que nasce aqui na nossa região, né? Começa aqui no Sudeste, Centro-Oeste, e vai lá para o Sul, e a Bacia do Uruguai, do Rio Uruguai, tá? E esses rios são muito importantes para a troca econômica entre o Brasil e os países vizinhos, né? O Argentina, Paraguai e Uruguai, tá? E eles passam também aqui, ó, ele fala por períodos de cheia e de seca, tá? O tipo de solo característico é a chamada terra roxa, olha lá, aquela terra bem fértil, né? Avermelhada, com muita umidade e extremamente fértil, né? Então, muito plantio. Nós vamos ter lá, por exemplo, produção de trigo, produção de arroz, né? É, e, e especificamente lá, pessoal do sul, o chamate, né? A vegetação, a mata de araucária ou mata de pinhais, né? Com pouca densidade e formada por coníferas, né? Que são os pinheiros, né? Olha lá, vocês provavelmente já viram uma dessa por aí, porque a gente ainda vê alguma outra aqui na nossa região, mas é muito raro. Mas para lá é bem comum, ó. Todas as árvores são desse tipo, né? A grande maioria, né? Que dá o pinhão, né? Que é bem gostoso de comer assado ou cozido. E o último domínio que nós vamos ter é o domínio dos campos ou das pradarias, né? Lá nos Pampas Gaúchos, bem no sul do Brasil, na região bem ao sul, nas divisas com Uruguai e Argentina ali, tá? E tá na região mais fria e junto com é, o domínio anterior, né, das araucárias, é o único que não está na zona intertropical, está na zona temperada, né? É, chamado de pampas ou campanha gaúcha, né? Tem relevo baixo, ligeiras ondulações chamadas de coxilhas, né? Aquele relevo bem plano, bem tranquilinho, formado por gramínea, perder de vista, né? E nos rios nós temos alguns rios principais, como o Rio Bicuí, Rio Santa Maria e o Rio Uruguai, que a gente acabou de falar também do domínio das araucárias, tá? Então, olha lá, ele é o menorzinho dos domínios, porque está lá
embaixo, só essa pontinha aqui, tá? Ele vai se estender para aqui para o Uruguai e para a Argentina, tá? Então ele é maior, mas no Brasil ele só pega esse pedacinho, tá? Ele é maior, ele pega uma boa parte da Argentina e do Uruguai aqui, mas como aqui a gente está considerando só o Brasil, é só essa pontinha aqui, tá? Que é formado justamente, olha lá, por campos. Aí vocês falam, nossa, mas é um pasto. Não, gente, tem aqui a cerca, mas aqui é natural, tá? É gramínea natural, não é braquiária, nem nada do tipo que foi plantado pelo homem, tá? Isso aqui é tudo grama natural daquela região que existe lá há centenas, milhares de anos, e assim como o cerrado, muito usado, né? E infelizmente muito devastado pela pecuária, né? O uso para criação de animais, né? Principalmente na época do Brasil colônia, na época da descoberta do ouro em Minas Gerais, a, o pessoal que estava lá aqui em Minas precisava, né, de alimentos, de couro e tudo mais, e isso tudo vinha aqui dessa região do sul do Brasil, tá? Porque o centro-oeste ainda não tinha sido ocupado, explorado. O clima, nós vamos ter clima, o que eu falei para vocês, o clima é, temperado, né, ou subtropical, isso vai levar a nós termos dois tipos de clima e vegetação, né? Primeiro, nós temos a vegetação das pradarias temperadas, onde nós temos um clima é, mais variado, né, de quente e frio, de acordo com a estação do ano. Então, nessa região, nós temos um verão e primavera com bastante chuva, e um inverno e outono seco, tá? Então, é uma região que tem um pouco a gramínea mais organizada, né, por causa disso. E nós temos a pradaria tropical, que tem um clima mais quente e seco, tá? Então, aí vai ter uma vegetação um pouco mais rala, né? Então, tem essa variação, tá? Mas, em geral, clima muito mais frio do que no resto do Brasil, tá? O solo é profundo, né? Que é o solo roxo, né? Que a gente falou, a terra roxa, extremamente é, fértil por causa da decomposição de matéria orgânica, né? O humus, né? E a vegetação, espécies herbáceas e rasteiras, que é as gramíneas, né, pessoal? As gramas, né? Bem baixinho ali, não passando muito alto. E uma ou outra árvore isolada, como essa aqui, muito difícil você ver uma árvore, a maior parte do relevo é só gramínea a perder de vista, tá? E aí, para terminar essa parte, aquilo lá que eu falei para vocês, as áreas de transição, né? Em alguns lugares, elas são simplesmente uma mistura e não tem uma variação tão grande. Mas nós vamos ver que nós vamos ter algumas, né, dessas áreas vão ter uma denominação especial. A primeira delas é o Pantanal, né? O Pantanal, que muita gente fala, ano passado teve um incêndio lá, destruiu boa parte dele, ele é formado pela mistura, né, das vegetações aqui, né, pela formação, mistura de vegetação amazônica e do cerrado, tá? Então, uma área de planícies alagáveis, inundadas durante o ano, né, principalmente na época da chuva, né, clima quente e seco, quente e úmido, e no verão e seco no inverno, tá? Aqui nós temos, ó, áreas de planície, né? Olha para vocês verem, é uma mistura mesmo, dá para vocês perceber. Nós temos uma área de floresta, né? Olha lá, presença de floresta, de árvores, como na Mata Atlântica, mas nós também temos áreas sem vegetação, né? Ou com pouca vegetação, né? Com gramíneas e arbustos, e muito plano, sendo que alaga, né? Aqui está na época da chuva, está alagando essa região, né? Nós temos a mata de cocais, lá no Nordeste, meio norte do Brasil, né? A, formada pelos coisas, tá? Então, aqui, ó, mata de cocais, bem no norte, aqui do Brasil, entre a floresta amazônica e a caatinga, né? E com a presença dos coqueiros, né? Muito usados. É uma floresta de coqueiros, tá? Basicamente. Tá? E a vegetação litorânea, que também pode ser considerada uma vegetação, uma área de transição em algumas partes, com os mangues, os alagados e tudo mais, tá? Então, aqui é o mangue que eu falei para vocês, né?
as áreas, as raízes aéreas, né? Essas raízes fora do solo da água, né? E a restinga. Olha aqui, a restinga é isso, esses arbustos, essa vegetação que nós temos na praia, que é a praia, a areia, tá? Que tem ali próximo da praia, tá? Alguns até falam, nossa, a praia tá suja. Não, é naturalmente desse jeito, tá? Se você for numa praia e tiver isso aqui, é natural. Não foi alguém que plantou, não é espécie invasiva, não, tá? Certo, pessoal? Certo. Ó, só lembrando, deixa eu colocar aqui, acho, quem que eu, a E vinte e João. três é que dia? Oi? 23 vai dar que dia? Sexta-feira. Segunda? Sexta, Ah, não. tá? Chega é segunda, hein? Pessoal, o trabalho até sexta-feira que vem, tá? Para entregar, tá? Mas é uma coisa que É o meia hora básico. vocês fazem, tá? É rapidinho. Não É o tá, não é básico. nada difícil, não, tá? Eu não quis fazer uma coisa muito difícil, não. É só vocês entrar lá. Aí, daquele jeito que vocês já estão fazendo para ciências, tá? Que eu já vi que vocês estão fazendo para Nayara. É só fazer no caderno, tira a foto e manda a foto lá no Conexão Escola, tá? Aqui todo mundo, eu tô vendo que tá com os 5 estão com coisa, então tá tranquilo com o e-mail institucional, tá? E a atividade dessa semana já tá lá também, então já pode fazer lá, tá? Que é a atividade do PET, tá?